Malta, estão preparados para a primeira mesa? Sim? Fantástico. Então, nós na primeira mesa vamos debater aqui entre nós como tornar Portugal mais próspero. É esse o tema da primeira mesa. Então isto vai se dividir em 3 diferentes fases, iguais aqui durante a mesa redonda. Vai ser cerca de 1 hora e nós na primeira metade vamos fazer esta pergunta e cada um de vocês vai ter cerca de 3 minutos para responder esta pergunta, a pergunta da mesa, como tornar Portugal mais próspero e mais rico. Segunda parte, nós vamos dar a oportunidade a cada um de vocês aqui na mesa para fazerem perguntas uns aos outros, se assim entender. Temos apenas uma regra que é, por exemplo, se o João decidir fazer uma pergunta ao Gonçalo, o Gonçalo não pode ser receptor de outra pergunta, só para darmos a oportunidade a outras pessoas para falar. E depois, uma terceira fase, vamos dar a oportunidade a vocês para fazerem perguntas, ok? É aí do público. É óbvio que não vai, já sabemos que não vai dar a oportunidade para toda a gente fazer perguntas, mas lembrem-se, vai haver 3 minutos de perguntas, portanto, não fiquem impacientes, toda a gente vai ter provavelmente a oportunidade de fazer uma pergunta. Novamente, não queremos discursos, queremos uma pergunta mais direta, simplesmente por causa do tempo, ok? Não é porque não gostamos de ouvir a vossa opinião, que certamente é muito boa. Começando assim, agora da esquerda para a direita, Gonçalo, só porque estás aí à minha esquerda. Sim, Respondendo à pergunta, 3 minutos para começar, a tua opinião de como tornar Portugal um país mais próspero. Eu acho que nós agora temos uma conjuntura muito interessante na Europa que nos permite fazer aquilo que eu agora vou explanar, que é um processo de reindustrialização não só em Portugal, mas na Europa. Nós, quando vemos, por exemplo, os Estados Unidos com uma abordagem mais protecionista, não no sentido de chatear internacionalmente os outros mercados, quer sejam europeus ou asiáticos, mas no sentido de capitalizar aquilo que é a reindustrialização interna, nós em Portugal e na Europa devíamos fazer exatamente a mesma coisa. Por uma simples razão. Os mercados, ou neste caso, o período pelo qual a civilização ocidental mais se desenvolveu em termos de crescimento económico, durante o século XX e finais do século XIX, foi devido ao processo industrial. E foi isso que permitiu ao Ocidente, de uma forma geral, chegar a níveis de desenvolvimento económico que nunca outra civilização chegou. E, portanto, nós agora temos uma justificação, do ponto de vista geopolítico, para o fazer não só a nível europeu, mas também em Portugal, através de um certo protecionismo, mas dentro de um mercado liberal. E isso em Portugal teria que acontecer de uma forma que, em determinado aspecto, já aconteceu no passado. O Marco agora estava a fazer a pergunta e dizia como tornar Portugal um país mais próspero. Quando se ouve isto assim, até se pensa como tornar Portugal grande novamente, não é? Fazendo aqui este paralelismo. E é curioso porque a nossa melhor altura foi quando produzíamos internamente ou íamos tentar buscar mercadoria ao exterior na altura dos descobrimentos. Só que até aí fomos ultrapassados por outros países europeus, nomeadamente a Holanda. E por uma simples razão, é que nós tínhamos toda a atividade económica centralizada no Estado e os holandeses ultrapassaram-nos por uma simples razão. É porque a atividade económica dos descobrimentos holandeses era privatizada e a nossa não propriamente. E, portanto, logo aí não tínhamos concorrência interna desse ponto de vista. Ora, se isso for aplicado à realidade portuguesa, com o boost europeu que vamos ter de uma índole mais incrementada para se produzir a nível industrial, será benéfico para o país, será benéfico para a classe média, porque a maior parte da classe média, durante até a década de 70, 80 e 90 em Portugal, trabalhava nesse mesmo setor industrial e foi completamente erradicada. E há outro exemplo que justifica isto. Se eu olhar para os NPIs, aos novos países industrializados do leste asiático, muitos deles na ASEAN, uma espécie de União Europeia com menos integração política do sudeste asiático, todos eles estão a crescer a níveis brutais. Vietnã, Indonésia, Tailândia, todos eles. E se olharem para os vossos sapatos e para as calças, de onde é que os produtos vêm? Da Indonésia, do Vietnã, da Tailândia. Portanto, se nós potencializarmos a produção interna do ponto de vista industrial, é o primeiro passo para capitalizarmos não só um incremento de riqueza e também diria uma melhor reputação económica em Portugal. Porque reparem, se tivermos um bom nível de capitalização aqui a nível industrial, mais empresas poderão vir aqui investir em Portugal e fazer processos de desvalorização fiscal. Ou seja, no sentido em que, se investirem em determinada quantia volumosa aqui em Portugal, se calhar pagam menos IRC, com uma redução fiscal também. Eu não me queria focar tanto na redução fiscal, porque acho que todos concordamos que é preciso pagar menos impostos, não é? Portanto, o Estado já tem dinheiro a mais, quem tem dinheiro a menos somos nós. Portanto, queria-me focar mais nessa parte da reindustrialização. Ou seja, 2 pontos fulcrais, porque também só tenho 3 minutos. Em primeiro lugar, um processo de reindustrialização de Portugal para que a classe média tenha mais capacidade de criar riqueza e captar investimento direto estrangeiro, acompanhado de uma redução fiscal, com incentivos fiscais genéricos a toda a economia, mas principalmente para o processo industrial. O país ganha soberania económica e, ao mesmo tempo, reputação internacional para a captação de investimento. Portanto, de uma forma geral, é isto. Obrigado. Muito obrigado, Gonçalo. João, 3 minutos agora para ti, como tornar Portugal mais rico. Muito boa tarde a todos. Dar uma palavra especial inicialmente de agradecimento pelo convite e agradecer também a todos os convidados.
Eu acho que inicialmente os partidos políticos devem ter uma premissa e principalmente eu acho que isso se perdeu um pouco em Portugal nos últimos anos, que é a atração de investimento. E eu acho que os municípios, as autarquias locais, principalmente as juntas de freguesia, em conjunto, por exemplo, com os municípios, devem ter estratégias locais de atração de investimento. E isto é algo que nós hoje vemos que se perdeu. E nós, quando vamos a determinados municípios ou a determinadas juntas de freguesia, vemos que não existe essa cooperação ou sinergia de criação de uma estratégia dessa natureza. E acabam por desempenhar, digamos assim, aquilo que é a sua função descrita na lei, portanto, e não algo que consiga atrair mais postos de trabalho com outro nível de, digamos, de know-how, portanto, por exemplo, empregos mais tecnológicos. E o que aconteceu hoje é, tanto Lisboa como o Porto, as grandes áreas metropolitanas, acabaram por arrastar, digamos assim, a maior parte da população e a maior parte dos jovens. E existem muitos territórios, inclusive o meu, que acabam por ser territórios dormitórios. E eu acho que nós temos que conseguir ultrapassar esse fenómeno dos territórios dormitórios pelo facto de a atração de investimento estar segmentada ou concentrada nas grandes áreas metropolitanas, e os municípios devem ter essa preocupação. E isso logo começa, por exemplo, com um simplex urbanístico que consiga, por exemplo, dar uma resposta célere aos investidores, àqueles que querem construir uma casa e não conseguem porque as licenças demoram anos e perde-se o investimento, ou a pessoa deixa de querer investir naquele território, sejam empresas, por exemplo, e eu acho que aqui as câmaras municipais também têm esse papel fundamental. Depois, quando nós falamos de impostos, eu acho que temos que, e começando pelo IRC, eu acho que deve existir uma progressividade no IRC. Atualmente temos duas taxas, a taxa de 17% em 25% de matéria coletável e depois os 21%. Eu acho que nós devemos ter, por exemplo, uma taxa para as pequenas empresas, microempresas, médias empresas e grandes empresas que incida naquilo que é o seu volume de negócio e naquilo que são os seus trabalhadores. E, a par disso, se nós não conseguirmos também ter uma maior atratividade fiscal, dificilmente vamos conseguir competir com outros países da Europa, designadamente, falo da Irlanda, que conseguiu trazer grande investimento, designadamente a Apple, porque também tem uma capacidade atrativa melhor do que Portugal, e eu acho que nós também temos que ter essa noção, que se também não tivermos impostos mais atrativos, portanto mais baixos, mas que, e é o que eu defendo pessoalmente, devem assentar também numa contrapartida também de melhores salários e de investimento, não só nas pessoas, nos trabalhadores, como também em recursos, por exemplo, tecnológicos, em inteligência artificial, para que nós consigamos ter empresas que consigam competir com outras empresas do mundo. E, portanto, eu acho que passa também por aí. Quando falamos de IRS, eu acho que é importante existir o IRS jovem, aliás, foi uma medida também do Partido Socialista, só que eu acho que tem que ser mais ambiciosa. Eu acho que os jovens devem ter um IRS menor, sem dúvida, aliás, como uma medida de discriminação positiva, que assente numa maior capacidade de poderem reter aquilo que são capitais próprios para depois poderem fazer aquilo que quiserem, terem mais liberdade para poderem investir naquilo que quiserem, para poderem construir uma família, se emancipar, etc. Para terminar, por favor, já estamos a passar os 3 minutos. E para terminar, eu acho que é isso. O ponto fundamental é nós temos que conseguir ter uma estratégia forte de atração de investimento que tem que passar objetivamente pelos municípios, em cooperação, sob pena de nós também não conseguirmos ser mais competitivos, e eu acredito que uma maior competitividade assente também numa responsabilidade social é aquilo que nós precisamos também para desenvolver Portugal, não só do ponto de vista empresarial, mas do ponto de vista social e ambiental, e, portanto, acho que todos ganham desse ponto de vista. Muito obrigado, João. Bernardo, agora a tua vez de responder à pergunta, como tornar Portugal mais próspero. Força. Muito obrigado eu. Obrigado também aqui por esta geringonça, que é provavelmente a única que funciona. Também surpreendido de ver o Gonçalo ao lado do PS. Já uma primeira vez para tudo. Muito obrigado pelo convite, bem-vindos a Lisboa também. Obrigado a todos os colegas de painel. Eu já disse isto uma vez, a minha avó costuma dizer que Portugal é
é um rico país, podia ser um país rico. Porque, na verdade, nós temos cá tudo. E temos pessoas muito boas, bastante qualificadas, muito capital humano, temos ótimo tempo, bons recursos, boa cultura, eu diria. Agora, um bocadinho mais de problemas de segurança, mas no geral Portugal continua a ser bastante seguro a comparar com muitos países europeus, e isso é sempre, ao nível do investimento, um fator decisivo, e por isso o que tem falhado são as instituições políticas e, em boa parte, o desperdiçar de capital. Portugal afasta capital estrangeiro e o Estado desperdiça o capital que há, em boa medida, porque arrecada capital que não deve e depois desperdiça-o completamente. Ainda no outro dia eu dava este exemplo um bocadinho ridículo, mas que eu acho que mostra bem a realidade. O Estado tem centenas de participações em empresas onde não devia estar, inclusive em empresas, por exemplo, de óleos de massagens. Não sei se foi já a pensar nesta polémica toda do PIDID e destas coisas dos óleos de massagens, mas o Estado está em barcos, está em aviões, está em hostels, está no ramo imobiliário. O Estado não tem de estar aqui. O Estado tem de estar focado nas suas funções essenciais de segurança, de garantir que as pessoas têm um bom acesso à saúde, não tem de desperdiçar recursos e atenção, que muitas vezes é desperdiçar atenção de quem está no governo, neste tipo de setores. O Estado hoje tem mais 100 mil funcionários públicos do que tinha em 2015, quando o PS entrou para o governo. E eu pergunto se alguém acha que o Estado, isto em termos de percentagem, mais ou menos um aumento de 15%, se alguém vê um aumento de 15% na qualidade dos serviços prestados. Eu não vejo. O Estado hoje tem, só falando em relação a esta década, até podemos dizer que é preciso reduzir mais, mas eu só estou a comparar com esta década. Hoje temos 26 mil cargos diretivos e políticos, é um aumento de 40%. Será que nos últimos 10 anos este aumento de 40% se refletiu em melhores decisões políticas? O que é que justifica este aumento de 40% desses cargos? Para não falar, quer dizer, de casos que vocês todos conhecem, como TAPs e afins, que nós vemos os números a passar, mas só de pensar o que é que são milhares de milhões de euros, nós nem sequer conseguimos conceptualizar isso, não é? O desperdício de dinheiro. E esse dinheiro vem de algum lado, não é? Esse dinheiro que nós tiramos em impostos é dinheiro que é retirado a atividades e a pessoas e a famílias e a empresas produtivas que estão a acrescentar algo, senão não estariam, em princípio, a pagar esses impostos. E em relação a impostos eu não queria falar muito, quer dizer, acho que vocês todos sabem qual é a minha posição, queria apenas dizer duas coisas. Portugal tem um esforço fiscal muito alto e isso, às vezes, é importante fazer essa distinção, porque há muitas pessoas que não sabem e dizem isso, mas a nossa carga fiscal não é assim tão alta, é ao nível europeu, etc. A nossa carga fiscal, os nossos impostos são, mas depois os nossos salários são muito mais baixos. E o esforço fiscal é esse indicador que mede a diferença, a relação, desculpem, entre o PIB e os impostos. Nós, para o nosso nível económico que é baixo, pagamos impostos muito altos. Não é o mesmo pagar 300 euros aqui ou um sueco pagar 300 euros. Não é a mesma coisa. E por isso, sempre que vierem com esse argumento da carga fiscal, procurem responder com o argumento do esforço fiscal. Por isso, em boa parte, o que é que eu acho que é preciso? Melhor gestão. Melhor gestão naquilo em que o Estado deve estar e, um segundo ponto, talvez anterior até, o Estado sair daquilo em que não deve estar. Porque, na verdade, e não me querendo antecipar muito, mas já para fechar o tema, nós, quer dizer, somos todos certamente imperfeitos, não é? E votamos uns nos outros para as pessoas nos representarem, mas as pessoas que estão ali não são nenhuns deuses, não têm informação divina para saber o que é melhor. Eu até discordo um bocadinho esta ideia da industrialização, mas podemos ir ali a seguir, porque efetivamente os políticos não sabem onde aplicar melhor o dinheiro do que a própria sociedade. E a própria sociedade também pode errar, e eu posso fazer mais escolhas com o meu dinheiro, mas aí a responsabilidade é minha, é o meu dinheiro. Eu apliquei mal, responsabilidade minha. Uma empresa privada que dê prejuízos, é responsabilidade sua. Uma empresa pública ou uma má decisão política é dinheiro dos outros. E essa diferença de incentivo faz toda a diferença. Por isso, uma mensagem final, menos Estado e melhor gestão, e depois queria discutir essa parte da industrialização e de algum dirigismo. Fica para uma segunda ronda. Vamos ter essa oportunidade quando fizerem perguntas. Vão já tirando notas daquilo que cada um diz, que depois podem ter a oportunidade de fazer perguntas a cada um de vocês, não é? Vão ter essa oportunidade. Francisco, agora é a tua vez. 3 minutinhos.
como é que nós tornamos Portugal um país mais próspero. Muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado à Azuga TV pelo evento, sobretudo, e pelo convite. E parabéns também aos que estão aqui presentes. Acho que isto é uma boa demonstração. Um sábado à tarde que há interesse em, de uma forma ordeira, discutirmos o futuro do país. E este é um dos temas que se fala pouco, pelo menos com alguma pluralidade, eu entendo. Eu acho que, do ponto de vista do que é princípios de eficiência e de boa gestão pública, nós, desse ponto de vista, estaremos provavelmente quase todos de acordo em que o Estado precisa de maior eficiência, precisa de maior eficácia, maior produtividade no que é a gestão da sua administração pública, e há uma modernização completa por fazer. Agora, eu entendo que tornarmos Portugal um país mais rico depende de um elemento muito maior do que a própria eficiência estatal, embora isso dê um incentivo grande, que é a transformação da nossa economia. Nós temos, e eu venho de um partido, aqueles que se lembrem das lideranças do Paulo Portas, ele falava muitas vezes das pequenas e médias empresas, do discurso para as PMEs, e isso politicamente tem alguma lógica do ponto de vista eleitoral, porque é a maior parte do nosso tecido empresarial. Mas nós precisamos de um salto da nossa economia, uma transformação, onde tenhamos grandes empresas, verdadeiramente. E acho que em Portugal instalámos uma cultura adversa às grandes empresas, não só do ponto de vista do que é a aversão ao lucro e à riqueza, mas também depois do que isso se concretiza do ponto de vista da política fiscal, não é? O representante do Partido Socialista deu aqui esta questão da diferenciação que existe, que hoje é prática, entre o que é o IRC das grandes empresas e das PMEs. Eu acho que isso é um incentivo perverso do que devia ser a nossa realidade. Nós devíamos ambicionar ter muito mais grandes empresas. E isso faz também pela política fiscal, sim. Demos aqui o caso da Irlanda. Eu acho que o caso da Irlanda é um caso paradigmático. É verdade que, do ponto de vista geográfico e do ponto de vista da língua, como uma porta de entrada dos Estados Unidos no contexto europeu, mas um caso de um país corajoso. Foi um país que, apesar de ter uma Comissão Europeia a querer instaurar um processo por dumping fiscal, e efetivamente instaurou, levou a sua visão de compromisso, que não era exclusiva de um partido, do que devia ser uma política fiscal competitiva à frente, e hoje em dia, enfim, esse processo que foi instaurado deram razão à Irlanda e tem frutos. Eu acho que isso é que é a dimensão mais prática, não é? A política fiscal irlandesa não serve só para ter lá grandes empresas. O facto de ter lá grandes empresas permite ter melhores salários, mais gente em emprego. Do ponto de vista das políticas demográficas e da família, é evidente que uma grande empresa tem um conjunto de benefícios e um conforto para atribuir políticas aos seus trabalhadores francamente mais favoráveis. E há um segundo fator que para mim também é muito importante e que acho que é diferenciador no nosso caso de Portugal, porque podemos depois estar aqui meramente a discutir quem tem regimes fiscais mais competitivos, e eu acho que o país tem uma vantagem comparativa que explora pouco, que é a sua posição geográfica e a sua dimensão marítima transatlântica. Portugal pode ser bem a porta de entrada de muitos serviços e de muitos bens e capitais no contexto europeu, mas também pode ser a porta de partida. E houve um líder do meu partido, alguns com pensamento mais liberal que devem gostar, Francisco Lucas Pires, que defendia que Portugal devia ser também, em certa medida, um aeroporto da Europa, ou seja, uma porta de entrada e de saída de inovação, de retenção de pessoas, e essa dimensão transatlântica eu acho que nós ainda temos muito por explorar, não só no compromisso que podemos ter, enfim, vamos falar depois de imigração, mas do que deve ser um conjunto de políticas e de preferências que devíamos estabelecer, mas também do ponto de vista da atratividade e da diversificação do investimento. Portanto, eu acho que podemos ser um país rico. Isso não se fará num período de 6 meses, ou se calhar também não se faz num período de uma legislatura, mas se há evidências do que são casos de sucesso de outros países, como é o caso irlandês, eu acho que nós nos devíamos agarrar às boas referências e não olhar a políticos e a políticas que têm sido francamente fracassados. E acho que nos últimos anos, infelizmente, o Partido Socialista foi culpado disso, e acho que hoje ainda de alguma maneira deixa marcas e resquícios na AD, porque nós estabelecemos um modelo de geração de riqueza do Estado que depois dá respostas sociais, essa é a verdade, não é? Quer dizer, umas falham, outras não, mas acho que a maior parte de nós não quer que deixemos de ter hospitais. Agora, isso está assente numa angariação de riqueza perversa e que terá que ter compromisso e coragem para mudar.
Muito obrigado, Francisco. Nuno, agora a tua vez, como podemos tornar Portugal mais próspero? Muito obrigado. Em primeiro lugar, obrigado a vocês por estarem aqui, por terem feito o evento aqui, a todos os que estão aqui no painel e, sobretudo, a quem veio e realmente deixou um sábado, que ainda por cima com bom tempo, para estar aqui hoje. Eu vou começar pela parte macro. O Gonçalo falou de uma coisa que eu concordo, e nós estamos agora nesta altura em que o Donald Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos e há este protecionismo que ele pretende instalar, que já instalou quando foi presidente anteriormente, e vai tentar instalar novamente. E nós, Europa, temos que começar a perceber se não fará sentido também, enquanto Europa, e não me refiro apenas a Portugal, estou a falar no conteúdo macro, enquanto Europa, fazer algo deste género, protegermos as nossas empresas, industrializar a própria Europa, e inclusivamente uma discussão que se tem tido, ou que se teve há uns meses, sobre a Europa ser uma potência económica e não ser uma potência militar, até que ponto é que a indústria do armamento, a indústria da segurança, poderia ou não ser importante também para o desenvolvimento da Europa. Portanto, eu acho que nós devíamos olhar bem para a China e para os Estados Unidos e para todas estas taxas que vão ser implementadas e pensar se nós, Europa, não nos devíamos proteger entre nós e incentivar a produção dentro da própria Europa. Do ponto de vista mais micro, mais a nível de autarquias, o Francisco falou que era importante as freguesias em comunhão com os municípios atraírem investimento. Isto era sem dúvida nenhuma fundamental, mas para que isto aconteça tem que haver legislação para isso. A questão de atrair investimentos tem a ver muito com os impostos, e todos evitaram falar de impostos, portanto eu também vou tentar não falar muito. Mas a verdade é que com os impostos que nós temos em Portugal, ainda esta semana soube que a Jerónimo Martins também vai mudar a sua sede para a Holanda. O Pingo Doce já tinha ido. A Jerónimo Martins também é proprietária, tem uma porcentagem grande do próprio Pingo Doce. Portanto, as grandes empresas acabam por sair exatamente por não ser atrativo investir em Portugal, sobretudo pela quantidade de impostos que se paga, e eu vou falar só a nível de empresas, por enquanto não vou falar ainda a nível mais familiar. Uma outra questão, e eu tenho debatido isto várias vezes, e agora fica apenas como uma controvérsia, para poder lançar depois o debate se quiserem. Grande parte, e o Bernardo falou muito bem da questão da gestão, eu acho que a gestão e planeamento é fundamental, para a economia e para tudo. E é um dos grandes problemas de Portugal, é precisamente não haver planeamento a longo prazo. Há planeamento a curto prazo e as coisas fazem-se, quando aparece um problema, resolve-se o problema e não se pensa naquilo que poderá vir a fazer a seguir. E para mim esse é um dos grandes problemas do país. A controvérsia que eu quero lançar. Reparem quem são as pessoas escolhidas para gerir as empresas públicas. Porquê é que as pessoas são escolhidas para gerir empresas públicas? Porque são os mais competentes? Porque são melhores? Porque têm formação? Porque têm background? Não. São escolhidos porque têm o cartão do partido certo, são amigos da pessoa certa ou estão no sítio certo à hora certa. E o grande problema, um dos grandes problemas a nível de gestão das instituições públicas é precisamente esse. Nós temos muita gente sem formação e sem capacidade a gerir empresas públicas. E depois dá alguns problemas que nós temos visto em várias destas empresas, municipais, intermunicipais e mesmo a nível estatal. Muito obrigado, Nuno. Agora vamos partir para a segunda parte, onde vocês certamente ouviram a opinião uns dos outros, devem ter ficado com algumas questões e terão a oportunidade, pelo menos a uma dessas pessoas, de fazer essa pergunta. Portanto, eu ia só pedir para a pessoa que escolher, vamos começar outra vez aqui com o Gonçalo, deste lado. Portanto, vou só, Luís, consegue? Obrigado. Gonçalo, escolhe uma pessoa que quer fazer uma pergunta. Depois, a única questão aqui é que o João não pode fazer a pergunta a essa mesma pessoa, então eu aconselho-vos a pensar pelo menos duas pessoas a quem faça a pergunta. Vai haver aqui, se calhar, uma distribuição injusta, Nuno, se calhar vais ter uma pessoa limitada, mas de qualquer das formas vamos tentar fazer aqui dar a oportunidade a toda a gente para fazer perguntas uns aos outros, ok? Os mesmos 3 minutos para responder. Gonçalo, sente à vontade de quem faz as perguntas. Então aproveito, já que estou tão próximo do PS hoje, excepcionalmente, vou fazer ao João. Eu queria perceber, porque o discurso que tu tiveste aqui, embora não concordando em alguma instância, é muito diferente daquilo que é o discurso que eu vejo do Pedro Nuno Santos em várias instâncias. E a minha questão para ti é, como é que o teu discurso pode ser mais aplicado dentro do Partido Socialista para a gestão pública ser melhor? Ou menos má? Pronto, nesse aspecto. Muito obrigado pela pergunta. Aliás, a prova também de eu estar aqui hoje é que exatamente o Partido Socialista é um partido plural. E, aliás, eu estou aqui, estou com o meu pensamento e, aliás, por sermos um partido, aliás, com mais de 40 mil militantes, portanto, nós não temos que pensar todos da mesma forma. Aliás, o Partido Socialista defende uma economia de mercado, portanto, nós não somos contra a iniciativa privada, nós não somos o Bloco de Esquerda ou partidos mais protecionistas desse ponto de vista. Portanto, agora,
O que eu acredito, genuinamente, é que nós devemos ter uma economia de mercado concorrencial, que consiga pagar melhores salários. Mas como é que nós conseguimos pagar melhores salários? Temos que ter mais grandes empresas. Porque as grandes empresas, como conseguem produzir mais, conseguindo produzir mais, conseguem pagar melhores salários. E atualmente, o nosso tecido empresarial, 98%, acho que é mais ou menos isso, são PMEs. E, portanto, eu acho que tem que começar por aí. Se nós não conseguirmos tornar as nossas PMEs, evoluir as nossas PMEs para grandes empresas, e não tanto também ir buscar lá fora, mas se quiserem vir, que sejam bem-vindas, mas pensando nas nossas empresas, naquelas que não conseguem crescer, e acho que esse deve ser o nosso ponto fundamental. Porque sem uma maior produtividade não conseguimos pagar melhores salários, é impossível, porque não vão ter capital suficiente para investir não só nas pessoas, nos seus trabalhadores, como também em tecnologia. Aliás, na própria inteligência artificial, que hoje em dia, eu não sei se têm a plena consciência, mas hoje em dia existem o Sintra AI, não sei se já estão a par, mas são basicamente inteligências artificiais que são trabalhadores. E se nós não conseguirmos fazer esta transição também tecnológica, e para isso as empresas vão precisar de capitalização, nós não vamos conseguir competir externamente e não vamos conseguir competir com o desemprego tecnológico que aí vem. E isso, eu não sei se também já viram, o Optimus da própria Tesla, e se nós não conseguirmos evoluir no sentido de aquelas pessoas que provavelmente vão perder os empregos por conta da inteligência artificial, se não os conseguirmos dar formação em áreas inovadoras, muito dificilmente vamos conseguir, digamos, recuperar estas pessoas que vão ficar provavelmente sem trabalho, e aí até mesmo pensar numa solução, pode não ser a solução ideal, mas uma solução de transição, o próprio RBI. Não, estás. Também só temos 3 minutos. Ainda tens 30 segundos, se quiseres responder alguma coisa, estás à vontade. Eu fiquei esclarecido, foi uma versão quase Sérgio Sousa Pinto sub-21, gostei, era só, mas pronto. É um elogio, atenção, dentro do Partido Socialista, mas não, eu não discordo totalmente, só acho é que não é esse o rumo do Partido Socialista, e é pena porque apesar de tudo ainda tem 80 deputados, parece-me, mas posso estar equivocado. Obrigado, Gonçalo. João, agora vais ter a oportunidade de fazer uma pergunta, se quiseres continuar a conversa, podes fazer a pergunta ao Gonçalo, mas peço só que não faças a ti mesmo, é só a última regra. Portanto, vamos usar este mesmo sistema que fizemos agora, acho que correu bem, 2 minutos para responder, e se a pessoa quiser, depois tem 1 minuto no fim para rebater, pode ser? João, estás à vontade. Eu acho que tinha aqui, em relação aqui à questão, por exemplo, da gestão das instituições públicas, eu até acho que este tipo de funções deviam ser sempre por concurso público. E, portanto, as pessoas entrarem sempre em função daquilo que é o mérito do seu currículo, aquilo que é o mérito do seu percurso profissional. E, portanto, se assim fosse, acho que poderia também ser um ponto positivo. E isso também parte naturalmente dos partidos políticos e dos protagonistas políticos que têm o poder para fazer esse tipo de mudanças. Depois, houve aqui, eu já não me lembro se foi aqui o Bernardo ou o Francisco, aqui que falaram um pouco... Não é... Vais ter direito Sim. Peço só para escolheres uma pessoa, por favor. Eu já não Faz lembro. uma pergunta diretamente. Sim, eu já não me lembro bem quem é que fez, mas é a questão da harmonização fiscal. Se concordas, por exemplo, existir uma harmonização fiscal dentro da própria União Europeia, evitando, por exemplo, a deslocalização de capitais e de empresas para aqueles países dentro da União Europeia que são fiscalmente mais atrativos e que acabam por, digamos, esvaziar economias de outros países, digamos, que não têm a possibilidade de ter impostos mais baixos, digamos assim, em função daquilo que é a sua própria realidade social e económica. Obrigado, João. Olha, eu de uma forma muito clara, pela mesma razão que dei aqui o exemplo e reforcei o exemplo da Irlanda, eu sou totalmente contra uma harmonização fiscal no quadro do contexto dos Estados-membros da União Europeia, porque, por um lado, acho que isso, do ponto de vista da singularidade de Portugal, é desvantajoso, porque perdemos uma ferramenta de gestão e planeamento fiscal
quer, no meu caso, claramente, para o alívio fiscal, mas até do ponto de vista do próprio funcionamento da democracia. Se nós partimos para uma progressiva e maior harmonização fiscal no quadro europeu, perdemos a opção também dos eleitores, se um dia quiserem fazer um agravamento de políticas fiscais, isso não pode ser porque está dimensionado numa realidade supranacional e define-se por alemães ou por franceses e nós ficamos ainda mais amarrados. O que eu acho que é uma boa opção, porque deve existir um conjunto de princípios dentro do que é um mercado comum europeu, é existirem balizas, e elas existem, não é? Por exemplo, o IVA. O IVA é um imposto que foi gerado pelo nosso compromisso de entrada na CEE e depois, atualmente, a União Europeia. E isso é natural que exista um conjunto de ferramentas fiscais que os Estados, quer por diretivas, quer por regulamentos e outros instrumentos, apliquem. Agora, sou completamente contra essa dimensão da harmonização fiscal. Eu percebo o desafio que eventualmente a questão de acharmos que é injusto uma empresa que materialmente tem a sua atividade de Portugal e depois tem uma sede fiscal noutro Estado-membro, acharmos que isso é injusto. Bem, então, mas acho que tem que haver audácia dos decisores políticos para perceber que isso não tem que ser assim. Nós podíamos ter uma realidade nacional onde fôssemos muito atrativos para certas empresas, designadamente que proporcionam um emprego qualificado e que param com a sangria das novas gerações. Eu acho que isso não é uma fatalidade e, portanto, temos caminho a fazer e, de uma forma muito clara, não acho que o caminho seja por aí, acho que isso é desvantajoso e até porque, do ponto de vista das infraestruturas já pré-existentes, Portugal sairia a perder, porque nós não temos a mesma capacidade de resposta de uma Alemanha ou de uma França que estão no centro da Europa. Obrigado, Francisco. João, queres dizer alguma coisa em resposta? 1 minuto apenas. Eu acho que, aliás, e nós quando falamos, por exemplo, na harmonização fiscal, que é um debate que está a haver, e já existe há bastante tempo em sede da União Europeia, nós também temos que, acho que, pensar no seguinte: nós elegemos os nossos eurodeputados, portanto, somos representados por aqueles que elegemos. Apesar de que quem tem o poder, digamos assim, de criar, por exemplo, as diretivas, os regulamentos, é a própria Comissão Europeia. E quando isto acontece, eu acho que se nós não conseguirmos, por exemplo, alterar o próprio processo legislativo ordinário, acho que as pessoas também perdem representatividade no seguinte, porque não elegem diretamente a Comissão Europeia tendo um maior poder. E eu acho que o próprio Parlamento Europeu também deve ter mais poder, desse ponto de vista, e nós quando falamos em harmonização fiscal, eu acho que pode ser algo positivo, no sentido em que, se nós queremos ser uma verdadeira potência europeia, nós temos que agir em conjunto, em bloco. E eu acho que, se nós não conseguirmos agir em bloco ou não tivermos, digamos, essa direção, tudo bem, vamos continuar, digamos, nesta sinergia, que é mais uma sinergia de cooperação, mas não algo que nos possamos, digamos, comparar a outras potências mundiais e posicionarmos de outra forma também geopoliticamente. Muito obrigado, João. Bernardo, agora é a tua vez. Podes fazer uma pergunta a todos? À força. O Rodrigo tem um pequeno aviso. Força. Malta, temos aqui alguns voluntários na filmagem, 2 Emanuéis aqui ajudando a gente. Ele veio me lembrar de uma cena. A gente não pediu autorização de direito de imagem de vocês. Se alguém não sentir a vontade de aparecer em algumas fotos, filmagens, fala comigo depois, que depois eu vou olhar. Mas pronto, se não tiver ninguém, a gente está fazendo algumas fotos e filmagens de vocês também. Qualquer problema, falem comigo, tá bom? Obrigado. Fala, Marco. Bom, fantástico. Bernardo, agora é a tua vez. Também podes fazer uma pergunta ao João e ao Francisco. Força. Ao João e ao Francisco? Ao Gonçalo ou... Não pode. Não posso, claro, sim. O meu tema até estava um bocadinho relacionado, depois se Francisco quiseres perguntar ao Nuno sobre as tarifas, e eu assim pergunto ao Gonçalo, que tem a ver com esta questão de algum dirigismo e das tarifas. O Pedro Nuno Santos já tem testado um bocadinho isto, e eu sei que o Gonçalo está longe de pensar como Pedro Nuno Santos, mas este discurso que alguns partidos na Europa também estão a cavalgar da reindustrialização, de escolher certas indústrias, de escolher campeões europeus, a mim assusta-me um bocadinho por 2 motivos, e tu obviamente vais perceber facilmente. Primeiro, as influências políticas que há à volta disso, escolher indústrias amigas de pessoas, dos decisores. Segundo, uma questão de assimetria de informação, como tu sabes. Uma coisa é o mercado, outra coisa são pessoas estarem a escolher, com o seu conhecimento limitado, certas indústrias para o Estado apostar. E depois, sobretudo em Portugal, pelo histórico que temos,
Eu sempre conheço essas palavras, investimentos estratégicos ou áreas estratégicas. É melhor esconder a carteira. E tendo-te ouvido um pouco a falar disso relativamente à parte da industrialização, eu queria saber como é que evitamos, seguindo essa estratégia, como é que evitamos cair nestes pecados, digamos assim. Obrigado. Gonçalo, força, 10 minutos. Eu acho que no caso português o que acaba por acontecer é que a indústria per si, com mais liberdade para funcionar, acaba por se desenvolver por ela própria. Porque o nosso setor mais desenvolvido, ou per si com melhor reputação, é o industrial, na questão do têxtil, do vestuário e afins. Isso é só um dos exemplos. E um dos exemplos pelos quais eu percebo as tuas preocupações e concordo com elas também, por isso é que eu também digo que, não sei se referi aqui nestes 3 minutos, mas as medidas protecionistas é para serem utilizadas a curto prazo. E por isso é que o Trump também as vai utilizar, porque sabe que só tem um mandato. Porque a longo prazo depois há esses problemas também do dirigismo político e etc, e das questões alfandegárias que podem criar inflação em alguns setores de atividade. Mas eu acho que iria acontecer com alguma naturalidade, mas sempre com uma ressalva legislativa de alguma limitação, alguma não, mas quase total limitação da infiltração política na atividade económica. É complicado fazer isso, mas eu creio que com a realidade portuguesa isso não seria complicado, dado que a nossa indústria, outrora, já teve esse próprio desenvolvimento. Eu não acho que seria complicado, até porque, muito honestamente, eu acho que a economia portuguesa sofreu e padeceu de um mal que eu acho que foi necessário até certa parte, mas nós sofremos uma terceirização económica a esteroides. A nossa terceirização económica foi muito rápida comparativamente a outros países europeus. A Alemanha, por exemplo, é o motor da Europa e é, enfim, o grande produtor industrial da Europa, ainda, apesar de ser um país também terceirizado. Portanto, nesse aspecto, eu acho que não acabaria por haver tanto problema, embora acho que tem que ser feita a legislação no sentido de limitar a própria intervenção política. E compreendo também as preocupações, porque há esse risco, porque eu, embora achando que o protecionismo é bom do ponto de vista a curto prazo, também sei que há o risco de transformarmos isto numa espécie de capitalismo de Estado, não ao nível da China, mas a caminhar para isso. E isso também não é um modelo predileto no médio e longo prazo. Portanto, é mais por aí. Obrigado, Gonçalo. Bernardo, 1 minuto para a resposta. Sim, para a resposta não é bem tanto para a resposta, é mais até para a reflexão, pegando até naquilo que o Nuno disse, porque eu, até sendo liberal e lembrando-me, o Friedman falava muitas vezes desta luta proteccionista e houve algumas décadas e eles tinham muito com o Japão, por exemplo, e ele dizia sempre que o protecionismo serve para proteger os consumidores dos preços baixos. Porque basicamente estão a vir produtos a preços mais baixos de lá, é quase como os outros países estivessem a subsidiar, de certa forma, ajuda, digamos assim, para que os nossos consumidores pudessem pagar menos. Claro que depois há o argumento normal de, mas isso também vai fazer com que haja empregos que se percam cá nessas atividades. Mas impor tarifas, essa proteção, também tem, como o Gonçalo disse de passagem, depois gera alguma inflação que prejudica os próprios consumidores, porque as tarifas aumentam os preços, e isso, num efeito de segunda ordem, que é menos visível, mas que economicamente é um desastre, também tem impacto, não tem impacto nessas indústrias, que são protegidas, que beneficiam com isso, mas tem impacto nas outras que precisam dos bens daquelas indústrias e estão a pagar muito mais. Mas eu não vou violar a regra e fazer uma segunda pergunta, o Nuno depois, se quiser, fala disto. Obrigado, Francisco. Agora estás à vontade, podes fazer uma pergunta a quem quiseres, exceto tu mesmo, o Gonçalo e o João. Depois podes fazer uma pergunta ao Bernardo e ao Nuno. Ok, tudo bem. Eu tinha aqui algumas coisas depois para dizer ao João sobre a questão do processo legislativo europeu, mas depois falamos sobre isso para não perder o foco na questão de tornar o país mais rico. E queria perguntar à minha direita qual é que é a opinião que tens um bocadinho nesta onda do que é o compromisso ou da visão mais ou menos protecionista, de qual é que devia ser o posicionamento de Portugal, por exemplo, com o acordo do Mercosul. É um caso que vai, enfim, que já teve, na Europa não há uma posição clara, por exemplo, França tem muitas posições contrárias ao Mercosul, mas queria saber qual é que é a tua visão do que é que devia ser o nosso entendimento para podermos suscitar também aqui um bocadinho de debate. Obrigado. Mais à direita teve piada, sim, aqui mais à direita. Tanto o Gonçalo como o Bernardo, relativamente às tarifas e ao proteccionismo, o que eles disseram é verdade.
Eu defendo algum proteccionismo, mas o proteccionismo em demasia acaba por transformar, por ser prejudicial para algumas outras empresas. Sobre a Mercosul e sobre a nossa ligação, e tu falaste especificamente de Portugal, eu acho que Portugal tem que agir, e neste caso, quando falamos em macroeconomia, devemos agir inseridos no contexto europeu. Porquê? Há bocado a questão desta mesa é precisamente como tornar Portugal um país mais rico. Para Portugal ser um país mais rico, falta uma coisa muito importante quando formos comparar com os outros países mais ricos, que é o mercado. Nós somos um país muito pequeno, temos 10 milhões de habitantes, os Estados Unidos têm 300 milhões, mais coisa menos coisa, o Brasil 200 milhões. Portanto, para Portugal ser um país mais rico, em primeiro lugar precisava ter um mercado lá está, para estas ideias proteccionistas serem aplicadas a Portugal, que não podem, na minha opinião. Eu falei no contexto europeu. Portanto, todas as ligações que haja, seja com a Mercosul, seja com a própria China ou com os Estados Unidos, no meu entender, devem ser feitas em contexto europeu, porque só nesse contexto é que nós conseguimos alavancar a economia portuguesa, na minha opinião, até porque nós temos, se não me engano, o Bernardo saberá isto melhor que eu, acho que são 85% do investimento feito em Portugal provém da Europa, de fundos comunitários, do investimento público, obviamente. Portanto, eu acho que nós temos que agir sempre em consonância com aquilo que for decidido na Europa, como parte dela. Depois, a forma como as políticas são aplicadas, e concordo contigo quando falaste na tentativa de criar uma taxa única para toda a Europa, eu acho que a soberania nacional é algo extremamente importante e que nós temos que preservar. Portanto, eu defendo que essas políticas devem ser a nível europeu, mas sempre mas em relação à economia. Depois o resto já penso de outra maneira. Francisco, queres acrescentar alguma coisa? Força. Eu queria, obrigado, porque eu discordo em parte do que foi a resposta que o Nuno deu, porque eu acho que, de facto, nós tivemos uma ação concertada em bloco na Europa, acabamos por prejudicar o que são particularidades da nossa estratégia. Quer dizer, e essa é uma questão que também o Gonçalo falou da política de industrialização europeia, e isso tem que ter sempre uma aplicação muito particular ao que é a nossa realidade nacional e de uma forma mais ampla. Quando eu tenho alguma preocupação, acho que o relatório Draghi faz um diagnóstico muito interessante sobre o que são as dificuldades europeias, mas depois, do ponto de vista das soluções, eu já tenho mais dúvidas se tudo aquilo interessa assim tanto a Portugal enquanto país e enquanto Estado quer ter uma sociedade e uma comunidade mais pujante e com outro dinamismo. Portanto, eu acho que no caso do Mercosul, eu lancei, era um bocadinho uma casca de banana, porque eu precisamente entendo que do ponto de vista europeu há uma diversidade compreensível de posicionamentos favoráveis ou contra o Mercosul. Por exemplo, os franceses são completamente contra o Mercosul porque não querem que os seus agricultores entrem em choque com o que é a competitividade de países como o Brasil ou a Argentina do ponto de vista do primeiro setor. Acho que Portugal, precisamente por ter um mercado mais curto do que o francês e que é pouco competitivo muitas vezes na realidade europeia, devia dimensionar a América do Sul e, no caso concreto, o Brasil, como um player e um agente onde nós podíamos ter uma integração económica mais interessante. Portanto, era este o desafio que queria deixar à reflexão. Deixa-me só dar um comentário sobre isto. 30 segundos? Dá? Não, eu concordo bastante aqui com esta visão que tu deste, Francisco, porque nós, em termos de importações e exportações, 75% ou mais de 75% das nossas importações e mais de 75% das exportações também são feitas no mercado intra-europeu. Ora, isto, um país como a República Checa, que está no centro da Europa, não tem fronteiras com o mar e nada, acho que faz sentido. Agora, um país como Portugal, que teve uma rota comercial pelo Atlântico e pelo Índico durante não sei quantos séculos, acho que é desaproveitar o potencial geográfico e estratégico. O Brasil é um exemplo, sim, mas eu acho que até podíamos ir mais além. Portanto, eu acho que sim, do ponto de vista económico. Obrigado, Gonçalo. É para o Bernardo. Portanto, estás à vontade. Não tens muita opção, peço desculpa, foi aqui o formato que acabou por ser assim, ao acaso, mas força. Estás à vontade se quiseres aqui com o Bernardo. Estava a tentar lembrar-me daquilo que o Bernardo disse. Portanto, estamos a falar a nível de economia internacional.
Mas já agora peço também a opinião, já que falei só aqui com o Francisco e o Gonçalo também, a opinião do Bernardo sobre a questão das tarifas que os Estados Unidos pretendem implementar, se a Europa, se concordas que a Europa deve ou não fazer, ir pelo mesmo caminho, de uma outra forma ou da mesma forma. Muito obrigado. Já agora dá só uma nota rápida, que esta discussão que estávamos aqui a ter da harmonização fiscal, pelo menos a do IRC, os 15% de IRC mínimo, isso já foi aprovado, infelizmente. Sei que o Francisco tem uma opinião diferente, mas a AD aprovou e o Parlamento também aprovou. Eu, desde o início, que me bati muito contra isso, ainda estender era com o Fernando Medina, Ministro das Finanças, mas não houve, quer dizer, tirando ali a Hungria um bocadinho, a Estónia depois conseguiu as exceções que quis, a Irlanda também conseguiu, e basicamente, no fim, todos os países votaram a favor e agora no Parlamento também já foi aprovado. Em relação a esta luta, digamos assim, entre blocos, há aqui um aspecto bastante importante. A União Europeia e a Europa não são um país. Isso faz muita diferença, porque nós falamos Estados Unidos versus Europa versus a China, nós não somos um país. E isso... Há pessoas que querem uma federação, há pessoas que não querem uma federação. O ponto aqui não é esse. Nós não podemos achar que estamos a competir com as mesmas armas, porque efetivamente não estamos, porque nós não somos um país. E dou um exemplo prático. Quer dizer, uma empresa, em princípio, se quiser ir para os 27, vai ter de ir falar com 27 notários, em princípio. Isso, porque nós não somos um país. A questão é essa. E por isso há muitas desvantagens. E eu nem sou apoiante de sermos uma federação, mas há muitas desvantagens práticas de não sermos uma federação e, claro, quando nós temos esta conversa quase de concorrência, convém terem atenção que a União Europeia não é um país e que isso faz com que haja muitos processos que são difíceis, que são lentos, etc. E que eu acho que ainda bem, porque permite, como o Francisco estava a dizer, que cada país lute pelos seus interesses, mas que isso tem desvantagens práticas nesta concorrência global. Um dos assuntos, falando muito rapidamente, por exemplo, em relação à China, o que a China tem feito em boa parte das indústrias é subsidiá-las com fundos públicos. E isso, a meu ver, obviamente que é uma concorrência desleal no sentido em que nós definimos certas regras para o jogo, que é o mercado, mas não estamos a competir todos pelas mesmas regras. E as empresas europeias não estão a competir todas pelas mesmas regras com as empresas, neste caso, há o exemplo mais conhecido é o dos veículos elétricos, mas podia ser outro exemplo. Exato. E aí sim, eu acho que de alguma forma, não tanto por uma questão económica, mas por uma questão, como dizia João Gonçalo, mais geopolítica, a Europa deve responder, sabendo que pode haver consequências negativas de curto prazo, alguns aumentos de preços, etc. Mas aí é uma questão de nós não estamos a competir pelas mesmas regras de mercado. E nós, acreditando numa economia de mercado, QB, livre mercado, digamos assim, a nível europeu, não podemos estar a competir com empresas que são altamente subsidiadas por outros Estados estrangeiros. Isso sim é uma concorrência desleal. Em relação, muito rapidamente para acabar, às tarifas, quer dizer, eu acho que já dei, está relacionado com isto, acho que já dei a minha opinião, acho que será um erro e a Europa será bastante prejudicada se entrarmos nessa guerra tarifária e mais do que isso, o que nós precisamos é de olhar para o sistema que temos, eliminar tudo o que são constrangimentos e burocracias. Não é? Nós olhamos, o relatório Draghi também fala disso e fala bem. Nós olhamos para a Europa, não há empresas tecnológicas mundiais, não há. Certo? E dando um exemplo rápido daquilo que também aí vem, e falávamos disso há pouco, quer dizer, vem aí toda uma nova indústria da AI. Nós temos o AI Act, que limita imensa coisa. Há imensas empresas que estão a sair da Europa e para o UK e para os Estados Unidos por isso. Por isso, não me venham dizer que é preciso pôr tarifas ou subsidiar quando nós, à partida, estamos a impor regras para essas empresas saírem de cá. E por isso, antes dessa discussão, que eu acho que deve haver, e tem motivos até mais geopolíticos propriamente do que económicos, primeiro eliminem as burocracias que há às empresas ficarem cá. Muito boa noite, Nuno. Força. Obrigado. Bem, o Bernardo acabou por chegar àquilo que eu queria quando fizeste esta questão. O Bernardo, na primeira intervenção, disse que
por outras palavras, mas se nós importamos coisas da China e vendemos cá coisas da China, por exemplo, da China, é porque os preços são mais atrativos, portanto os valores são inferiores. Portanto, ao limitarmos ou implementarmos essas tarifas, de certa forma estamos a prejudicar o cliente final, porque vai comprar coisas ligeiramente mais caras. Mas a questão é mesmo essa. É impossível para uma empresa europeia, e tu disseste isto, portanto eu vou só estar a enfatizar isso, é impossível para uma empresa europeia competir com empresas que são patrocinadas pelo próprio Estado. E, mais uma vez, a indústria automóvel é um excelente exemplo disso. Acho que há 80% ou mais de 80% dos automóveis elétricos vendidos no mundo vêm da China. A própria Tesla é feita na China, são construídos e montados na China. Portanto, a minha questão é essa, o poder impor estas tarifas fora da Europa, de certa forma aduaneiras, não é? A nível fronteiriço, tem a ver exatamente com isso. É impossível nós competirmos com as empresas chinesas porque o apoio que eles têm do Estado, inclusivamente a sua implementação depois cá é apoiada também pelo Estado chinês, portanto era precisamente isso que eu queria enfatizar. Obrigado. Muito obrigado. Sim, 20 segundos, claro, força. Antes de passarmos agora para a terceira fase. Força, João. Vou tentar ser o mais rápido possível. Tirei só aqui umas notas também daquilo que foram dizendo, mas em primeiro lugar, eu acho que aqui uma estratégia de reindustrialização é fundamental, porque aliás é isso que nos vai também dar mais soberania. Porquê? Porque se nós conseguirmos produzir mais e produzir de forma diferenciada, e nós aqui já falámos, por exemplo, dos veículos elétricos, como é que nós, hoje em dia, podemos, digamos, incentivar mais pessoas, por exemplo, a adquirirem um veículo elétrico ao preço em que ele está atualmente? É impossível. Eu desafio aqui, se calhar, o português da classe média não consegue. E para além de que, porque os preços são elevadíssimos e nós também não temos uma capacidade de produção interna que consiga competir com esses países e ter preços mais baixos. E eu acho que Portugal poderia também apostar, por exemplo, nesse setor de futuro, através, por exemplo, do hidrogénio e fazer, por exemplo, uma PPP nesse mesmo sentido e, digamos... Mas era um pouco por aí. E depois, em relação à inteligência artificial, que aqui se falou, é verdade, já foi aprovado e já entrou em vigor, apesar de agora, de forma mais segmentada, irá tomar os seus efeitos jurídicos, mas eu acho que foi um passo importante, porque atualmente não tínhamos qualquer tipo de regulação. E a regulação são regras. Eu não acredito que o mercado se autorregule eu acredito que tem que haver regras. E por isso é que eu acredito num Estado que regula através, por exemplo, das entidades reguladoras. Porque aquela visão de que tudo se autorregula, eu acho que é uma visão completamente utópica, tal como o comunismo. E, portanto, eu desafio, digamos, imaginar um Estado abstrato, digamos, em que tudo era autorregulável. Quem é que iria construir as autoestradas? Quem é que iria construir as infraestruturas públicas? E eu acho que o Estado, enquanto entidade que defende aquilo que é o coletivo, deve ser valorizado. Desse ponto de vista. Vamos ter agora que passar para a terceira fase. Vocês vão ter agora a oportunidade para fazerem questões, ok? Portanto, sintam-se à vontade se quiserem fazer questões. Isso. Eu vou dar aqui o microfone a Luís. Luís, obrigado pela ajuda. De novo, 30 segundos para fazer a pergunta direto para um convidado e outra. Vamos tentar não repetir os mesmos convidados para perguntar, tá bom? Tenta ser o mais rápido possível, que assim dão tempo às outras questões também, ok? João, força. Tenho uma pergunta para o Bernardo. Primeiro, trato por tu ou por você? O Bernardo é a favor de redução do peso do Estado na sociedade. Eu gostaria de saber se o Bernardo e a Iniciativa Liberal defendem um modelo de, não sei se diria total, mas quase total ou parcial privatização da saúde e da educação, similar ao que acontece, não estou em erro, na Suécia, onde o Estado dá um cheque às pessoas para decidirem se querem ir ao privado ou ao público. Vais fazer uma? Sim. Ok. Responde diretamente, sim. João, por tu. Quer dizer, vou falar por mim, até só por uma questão simples. É porque nessa questão da educação há opiniões divergentes, por isso vou falar por mim. No meu modelo de sociedade, o Estado não tem de prestar esses serviços. O Estado, na educação e na saúde, garante que as pessoas têm acesso a esses serviços, não tem de os prestar. E eu vou dar... Eu já disse isto uma vez, depois tive a caixa inundada de comentários de professores, e-mails de professores, mas é a minha opinião.
aqui neste raio de 5 km, vocês não sei se têm noção, mas para este lado há umas 5 ou 6 escolas privadas e há 2 públicas. Há as Doroteias, o São João de Brito, a Academia, Manuel Bernardes, são umas 5. E o São Tomás, mas são mais até. E deve haver aqui, eu diria, ali para aqueles lados do Lumiar e da Alta de Lisboa, deve haver umas 2 escolas públicas secundárias. Olhando para o Concelho de Lisboa, eu diria que naquela zona há menos rendimentos do que há na maioria do Concelho de Lisboa. Eu não vejo motivo nenhum para aquelas pessoas estarem condenadas à escola do seu código postal. E é por isto que eu tenho esta opinião e por isso a resposta é sim à tua questão. Relativamente à saúde, eu diria que aí é um bocadinho mais... E isto é um modelo, só para te dizer muito rapidamente, não é tão consensual até dentro do partido, porque houve poucas experiências. Houve alguma experiência na Suécia, há na Bélgica, mas não há muitas experiências e por isso há muitas pessoas que querem mais dados antes de experimentar, etc. Em relação à saúde, é um bocadinho diferente, porque, embora os países tenham modelos com detalhes diferentes, há 2 grandes tipos de modelos de saúde. Um completamente público, as pessoas contribuem com impostos, o Estado gera esse dinheiro e presta esses serviços públicos de saúde, e depois, quem tiver rendimentos, compra seguros de saúde privados para ir ao privado. E outro modelo em que as pessoas até podem ter algum tipo de contribuição direta do seu salário, uma taxa especial, etc., como se fosse mais ou menos um seguro de saúde público de alguma forma, e depois aí sim também podem ir ao setor privado. Claro que depois há muitos detalhes aqui no meio que importam, não é? Se estamos a falar de cancro, de situações muito especiais ou muito caras que não há incentivo para os privados, eu acho que tem de haver um mínimo social que o Estado garanta aí e uma oferta pública mínima nesses setores em que toda a gente tem acesso, independentemente de estarem naquela oferta garantida ou não. Mas de forma muito resumida eu diria que é sim à tua pergunta para os 2 casos. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Alguma próxima pergunta? Oi, pode me ouvir? Sim. A pergunta é para o João. Vocês falaram bastante de AI, mas a Tesla acabou de concluir a instalação do Colossus, que é o maior supercomputador do mundo, em 142 dias, num data center do tamanho da Meu Arena. Vocês realmente acham que é possível fazer um investimento desse porte aqui em Portugal, onde se leva 7 anos para se obter uma licença? João, esta pergunta para ti é para o João, não é? Correto? 2 minutos no máximo para responder, para darmos oportunidade a mais pessoas, está bem? Eu acho que, aliás, eu acho que nós não devemos acabar com a burocracia, devemos sim reduzir a burocracia, que são coisas bastante diferentes. Porque eu acho que a burocracia acaba por fiscalizar exatamente que aquelas pessoas cumprem os determinados trâmites e regras para conseguirem aceder a uma determinada coisa. Caso contrário, seria uma total anarquia desse ponto de vista. E eu acho que tem que haver regras. Caso contrário, seria muito difícil nós sermos efetivamente justos. E, portanto, relativamente à inteligência artificial, eu acredito na regulação, mas não deve ser uma regulação que estrangula a inovação. São coisas diferentes. Eu acredito que a regulamentação deve ser, sim, para que existam normas éticas de construção desses sistemas de inteligência artificial. Aliás, este novo regulamento para a inteligência artificial categoriza 4 tipos de riscos. O risco proibido, elevado, limitado e mínimo. E, aliás, por exemplo, uma obrigatoriedade que, independentemente dos sistemas de inteligência artificial, do seu risco, têm uma obrigação de transparência. Só que eu acho que este regulamento para a inteligência artificial foi pobre do ponto de vista que não previu situações como, por exemplo, responsabilidade extracontratual e contratual, por exemplo, dos sistemas de inteligência artificial, alguns que até podem vir a ter inteligência e consciência própria da sua existência, que é a inteligência artificial geral, e isso pode efetivamente acontecer. E eu acho que este regulamento também peca por também não prever aquilo que é a responsabilidade penal, por exemplo, de crimes cometidos com sistemas de inteligência artificial. Agora, a questão da burocracia tem que ser reduzida, não estrangulando a inovação e, portanto, havendo essa sinergia. E nós temos que ser, e Portugal, e eu acho que Portugal pode fazê-lo, tem que apostar na inovação, tem que apostar mais naquilo que é a ciência e naquilo que é o seu talento interno. E eles produzirem a inovação cá, para nós conseguirmos ser, efetivamente, um país
de vanguarda tecnológica e de vanguarda, principalmente na inteligência artificial, que, para além de ser o futuro, é mais do que o futuro, é o presente. E nós, e eu acredito que Portugal, tem jovens com todo esse talento e com toda essa competência, mas faltam mais oportunidades para que efetivamente possam exercer todo aquilo que é a sua capacidade neste nosso país. E, portanto, aqui os partidos políticos têm que diversificar aquilo que é a atração de investimento e garantir que as empresas têm capital suficiente para apostarem neste tipo de instrumentos, sem prejuízo de garantirem também que, por exemplo, aquelas pessoas que fiquem sem trabalho, sem um posto de trabalho, e o próprio Estado aqui também tem esse papel de garantir essa transição, dar essa formação também a esse tipo de pessoas. E outra questão, só mesmo para terminar, neste regulamento também está prevista a supervisão humana dos sistemas de inteligência artificial de risco elevado, e eu acho que deve existir supervisão humana, e eu concordo com isso, sob pena de inteligência artificial se poder desenvolver a um ponto em que nós não a conseguiremos controlar, e, portanto, eu acho que deve ter sempre essa supervisão do homem sobre a máquina. Obrigado, João. Próxima pergunta? Luís. Força, manda. Bom, boa tarde. Meu nome é Guilherme, eu sou engenheiro naval e eu tenho uma pergunta para o Gonçalo justamente sobre a questão da industrialização. Que antes de vir a Portugal eu já trabalhava na indústria lá e eu via que um dos motivos pelo não avanço da industrialização era justamente o protecionismo, porque o protecionismo tornava mais caras tecnologias que já estavam desenvolvidas fora para o país importar e aumentar a sua produtividade. Além da retaliação, por exemplo, hoje eu estou em Portugal e eu não consigo, ou é muito difícil uma empresa portuguesa participar de um concurso público no Brasil e vender projetos lá, já que Portugal é um país pequeno e precisa exportar também. Desculpa lá. Passa. Obrigado. O teu nome, desculpa? Guilherme, obrigado pela pergunta. Eu percebo o teu argumento e faz sentido porque essa é mesmo a consequência negativa do proteccionismo. Só que nós não estamos a olhar para a parte benéfica do proteccionismo. Creio que tu me referiste do preço da própria importação dos produtos, não é? Mas isso também obriga, em determinado âmbito e em determinados setores, não é? Porque não serão em todos. Eu não sou a favor de um proteccionismo a toda a linha. O proteccionismo, quando aplicado, tem que ser seletivo em determinados setores que tu internamente tenhas capacidade para produzir, que no caso, nesse aqui internamente em Portugal não será. Mas a vantagem disso é que impulsionas a produção interna e como os meios de produção são colocados cá dentro e a produção é feita internamente, tu não tens o custo do acréscimo da distribuição. Ou seja, eliminas uma barreira, um processo da distribuição económica, do processo económico todo, o que torna o número de intermediários inferior. Ora, o preço vai baixar a nível da produção e podes potenciar margens de lucro e mais facilmente conseguir economias de escala. Portanto, respondendo de forma sucinta, o proteccionismo tem que ser seletivo, não será em tudo. O Trump, por exemplo, não o fará em toda a linha. Não sei se ele disse que se o faria, se disse, está a mentir, não é? Mas será certamente seletivo a curto prazo e em determinadas áreas, porque depois a consequência negativa é essa que tu dizes e que mencionas e bem. Por outro lado, tens a vantagem, que é que quando aplicado e seletivo na área certa, consegues produzir de forma mais barata, reduz o número de intermediários e crias economias de escala mais facilmente. Portanto, é por aí. Obrigado. O Nuno vai falar? 20 segundos. 20 segundos, Nuno. Força. Oi. Obrigado. Só uma chega em relação a isto. Eu creio que quando falamos em proteccionismo, não sei se o Gonçalo provavelmente concordará comigo, tem vantagens e desvantagens, mas uma das vantagens será também que esses materiais que são comprados mais baratos vão acabar por ser produzidos cá. E eu tenho um exemplo muito prático disso. Eu tenho um amigo, não foi por proteccionismo, mas foi por altura do Covid, que monta toldos e coberturas para armazéns. E eles precisavam de uma peça que encomendavam na China. E faltava só essa peça para continuarem a montar as coisas que tinham para montar. E ele olhou para a fábrica dele e disse, e pensou, eu tenho aqui a matéria-prima e tenho as máquinas que podem fazer isto. E começaram eles a produzir essa pequena peça. E agora é produzida em Portugal e já está a ser exportada. Portanto, o proteccionismo tem isso. Vai fazer obrigatoriamente, vai ter que começar a ser produzido cá, o que não é. Posso dar um exemplo até meu pessoal? Como foste rápido, Obrigado. Não, eu até posso dar um exemplo pessoal meu. Pronto, eu tenho uma empresa que vende também t-shirts e vou dar um exemplo, mas é verdade. É o conflito de interesses. Mas olha que eu não estou em gestão de organismos públicos, portanto estou à vontade.
Não, mas eu até te posso dar um exemplo. Por exemplo, se eu para fazer as t-shirts pedir a alguém que faça a impressão das t-shirts ou que faça... Não é cozer a t-shirt, eu não sei cozer. Como é que se diz? Quando é... Como é que é? Costurar. Obrigado. Portanto, se eu pedir a alguém, isso vai fazer com que o produto fique mais caro. Se eu, por exemplo, tiver a máquina em casa, se eu comprar uma máquina de estampar por 400 ou 500 euros e comprar eu as t-shirts, eu não vou ter que estar a pagar a mão de obra extra que me vai fazer pagar um extra por essa mesma t-shirt. Ou seja, a minha margem de lucro vai aumentar, que se calhar é o que eu vou fazer a seguir a dizer isto. Portanto, talvez seja isto. Agora, qual é o lugar que as pessoas podem conhecer? Eu vou lançar as t-shirts para a semana, ainda bem que diz isso, porque é a altura que a malta recebe o subsídio de Natal, portanto podem gastar mais. Portanto, cultivem-se.pt, sem o IFAN. Portanto, para a semana fiquem atentos. Olha, malta, quem quiser fazer pergunta, fale desse lado, fale comigo. Do outro lado, fale qual file ali que ele vai escolher. Eu já tenho aqui mais ou menos uma ordem. Não vai dar para todo mundo fazer pergunta. Se os convidados responderem rápido, a gente consegue fazer o maior número de perguntas, que a gente já está um pouquinho atrasado. Rapidinho. Então já boa tarde a todos. Não sei se me conseguem ouvir bem, mas também tenho uma pergunta para o João, que é relativamente à parte da inteligência artificial. Tinhas dito que a inteligência artificial vai levar à extinção de postos de trabalho e que isso é uma certeza. A pergunta que eu te faço é se concordas ou não que, para além de extinguir postos de trabalho, irá fazer com que novos postos de trabalho surjam por causa da própria tecnologia. E, para além disso, o que é que se pode fazer para que nós qualifiquemos aquela pessoa que ficaram sem o posto de trabalho por causa da inteligência artificial ter retirado o posto? Essa era a minha pergunta e também agradecia se alguém do painel quisesse responder. Obrigado. Muito obrigado pela tua pergunta. Eu acho que consegui apontar tudo. Vou tentar responder o mais rápido possível. E, portanto, eu acredito que o próprio advento da inteligência artificial, destas novas tecnologias, como por exemplo eu aqui falei da Sintra AI, ou seja, já há empresas que não têm, por exemplo, trabalhadores em determinados setores, utilizam estes trabalhadores de inteligência artificial que respondem em frações de segundos àquilo que são respostas e até bastante complexas de necessidades, por exemplo, da própria empresa. Ou até mesmo os chatbots, o caso do ChatGPT, que já respondem às pessoas 24/7, em que não necessitam de ter uma pessoa, uma telefonista, alguém a fazer esse tipo de trabalho, ou até mesmo, por exemplo, quando nós falamos, por exemplo, no IRN ou na Autoridade Tributária, no site, já conseguimos ver os chatbots que nos respondem a qualquer hora do dia. Portanto, eu acho que o desemprego tecnológico é uma coisa que vai existir e, portanto, nós temos é que estar preparados e ter uma estratégia preventiva e não de remediar este tipo de situações. E isto vai passar muito por formação, vai passar muito por, também nas próprias universidades, ter também uma componente mais prática, uma aposta muito mais em novas tecnologias e garantir que aquelas pessoas que ficam sem postos de trabalho têm um rendimento básico incondicional, um RBI, durante um período de transição, até um período, ou seja, durante o período em que ficam desempregadas, até o tempo em que têm todo o período de formação para se conseguirem reintegrar novamente no mercado de trabalho e para que não sejam abandonadas. E é isso que eu não defendo, é que as pessoas fiquem abandonadas e, portanto, eu acho que o Estado tem aqui um papel também importante no âmbito da formação. Por exemplo, as autarquias já o fazem, não neste âmbito, mas podem fazê-lo, e aqui as universidades devem também diversificar esta sua aposta em novas áreas e em áreas de futuro. Obrigado, João. Vamos fazer apenas mais 2 perguntas, ok? Portanto, vamos tentar ser sucintos. Força. Aí, Luís, passa o microfone. Obrigado. Olá, Viva. O meu nome é Ricardo. Podes levantar, força. Posso fazer uma pergunta para o Gonçalo? Podes, não há problema. As pessoas fazem por norma as coisas certas se os incentivos forem os certos. E nós estamos a falar sobre como pôr Portugal a crescer, mas tem vindo um trabalho a ser desenvolvido nos últimos tempos que resultou num livro que é sobre as causas do atraso português. E Portugal é historicamente um país dependente sempre do Estado central. Neste momento, outrora tivemos o ouro aqui em Portugal, a Espanha teve prata, nós agora temos os fundos europeus. Será ético
ou moralmente justo recusarmos os fundos europeus? Bem, agora vou ser a... Eu agora, ainda bem que me fizeste essa pergunta, espetáculo, posso ser radical à vontade. Eu não gosto de fundos europeus, odeio fundos europeus, não gosto da União Europeia como se está a transformar, detesto. Obrigado pelas palmas, envergonhadas, mas obrigado. Obrigado. Acho que são dos principais motivos pelos quais nós não temos capacitação interna para produzir, porque isto é um pouco como vermos um adolescente a crescer. Se eu continuar a financiar enquanto pai um adolescente e dar-lhe dinheiro constantemente, ele não vai começar a trabalhar para produzir aquilo que deve produzir enquanto adulto. E é o que se passa com Portugal, por isso é que estamos há 40 anos na União Europeia e países que estão há 15 já nos ultrapassaram. E é isso que tem acontecido. Até porque os fundos europeus não são assim tão vantajosos de um ponto de vista estratégico. Por exemplo, Portugal precisa de, a meu ver, industrialização, não é? Vamos colocar esse exemplo. O Fundo de Coesão só pode ser utilizado em, por exemplo, questões ambientais ou de comunicação. A realidade é essa, não é? Portanto, não há aqui uma seleção. Ou melhor, por parte do Estado português. E é uma questão muito seletiva por parte de pessoas que eu não votei nelas para decidirem o futuro do meu país e não das pessoas que eu votei para elas decidirem o futuro do meu país. E a realidade também é... Portugal foi o país mais rico do mundo, ou perto disso, no século XVI, e na altura não havia União Europeia, portanto nós conseguimos sobreviver sem a União Europeia, não é? Portugal teve períodos de crescimento económico em termos de PIB real na década de 60 e 70 e não estava na União Europeia. E tínhamos níveis de crescimento acima da China na altura industrial, logo no pós, no Xiaoping, em 78. Portanto, não faz sentido esta dependência total que nós temos da Europa. O supranacionalismo começou a falhar já, desde há vários anos para cá, e a minha visão europeia não é uma erradicação da União Europeia. Eu acho que a União Europeia foi um sucesso até, eu diria, Maastricht, 1993. Eu acho que partilhamos uma cultura comum e a questão europeia, a nossa identidade em Portugal é uma identidade europeia, e isso é bom, do ponto de vista económico, político e social. Mas a partir daí, nós tivemos o Tratado de Amsterdão em 97, Nice em 2001, e o pior tratado de sempre foi o de Lisboa em 2009, que assassinou por completo a nossa soberania. E, portanto, eu acho que nós vamos chegar a um... Eu acho que nenhum partido político propôs isto, mas nós... Eu chamo-lhe assim, não sei se alguém lhe chamou, mas eu acho que a União Europeia tem que entrar, e os partidos mais soberanistas têm que entrar numa narrativa de colocarem em perspectiva o primeiro tratado retracionista europeu. Porque todos os tratados até agora na União Europeia, desde Roma até Lisboa, desde 57 até 2009, conjugaram mais poder às instituições europeias. Este tratado retracionista é o primeiro que vai retrair os poderes europeus e devolvê-los à soberania nacional. A minha vontade enquanto português é certamente diferente do húngaro. O húngaro está mais preocupado com a questão da Rússia e da Ucrânia porque está ali ao lado. Eu, enquanto português ou um italiano, estou preocupado com a imigração que vem do Norte de África, por exemplo. Portanto, independentemente disso, temos as nossas diferenças, também temos as coisas que nos unem, obviamente, mas cada país deve seguir a sua vertente em termos de identidade, em termos de soberania principalmente, política externa e segurança. E os fundos europeus, para terminar, e os fundos europeus são utilizados muitas das vezes como chantagem e extorsão hiperbolicamente financeira para nós não fazermos aquilo que entendemos enquanto país. Portanto, os fundos europeus, respondendo à tua pergunta, neste momento fazem pior do que fazem bem. Obrigado. Malta, a gente não vai ter tempo mais para outras perguntas. Tem a última pergunta que estava na fila aqui. Vou pedir só a simpatia dos convidados lá fora, na hora do coffee break, se puderem responder algumas perguntas que não foram feitas aqui por conta do tempo. Só vocês depois, puderem. né, já? É isso. Não. Ainda temos mais uma mesa e depois o coffee break. A gente está bem atrasado no tempo, mas vamos seguir aqui. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta para o João, que é: que estratégias de captação de investimento é que os municípios podem implementar, e em específico, se consegues dar exemplos? Obrigado. Entendeu, João? Sim. Eu acho que, relativamente a esta questão, primeiro ponto, os municípios têm que saber o que é que necessitam de investimento. Ou seja, se for um município, por exemplo, digamos, mais rural, portanto, atrair, por exemplo, empresas dessa natureza, portanto, fazer um levantamento daquilo que são, digamos, as potencialidades geográficas daquele território em específico. Depois, acredito que tem que ser uma estratégia feita entre os municípios e entre a sociedade civil, entre aqueles que são os atores da iniciativa privada, portanto, as empresas, os produtores locais, e desenhar uma estratégia em conjunto com as pessoas.
Eu acho que os partidos políticos não se devem isolar e fechar sobre si próprios e achar que têm a solução e a fórmula mágica para resolver qualquer tipo de problemas. Eu acho que tem que se chamar a sociedade civil e, aliás, eu vou dar até um exemplo, não exatamente sobre essa questão, mas um exemplo daquilo que deve ser a participação da sociedade civil em decisões políticas. Por exemplo, na minha junta de freguesia, portanto, onde eu sou autarca, na freguesia de Quinta do Anjo, por exemplo, nós implementámos um orçamento participativo jovem em que existe uma verba cabimentada do orçamento que depois, tendo em conta aquilo que são as ideias, as propostas dos jovens, isto aqui é um orçamento participativo jovem, vão ser implementadas no ano seguinte e é uma forma também de dar voz mais expressa e direta, apesar de que nós vivemos numa democracia representativa e, portanto, nós quando elegemos um partido político estamos a eleger pessoas para nos representar, portanto, fomos livres para escolher, efetivamente, qual é que eram os partidos políticos ou o partido político com o que mais nos revíamos, mas, acima de tudo, tem que ser uma sinergia entre as pessoas e o poder político. Mas tem que, sem dúvida, passar por uma estratégia de atração de investimento nos municípios, por forma a conseguirmos, digamos, mitigar aquilo que são os territórios dormitórios hoje em dia e que afastam as pessoas, efetivamente, de poderem crescer, trabalhar e viver no sítio onde nasceram. Obrigado, João. Nós, infelizmente, o Bernardo vai ter que nos abandonar agora às 4h30, não é? Portanto, se alguém tiver uma última pergunta para fazer ao Bernardo, porque ele não vai poder estar connosco na altura do coffee break, alguém que levanta a mão, temos ali uma mão levantada, obrigado, e damos aqui algum tempo também ao Bernardo, força. Bernardo, muito boa tarde, meu nome é Miguel Barão, já agora. É uma pergunta também só para o painel, mas para todos. Vamos falar de uma questão de gestão empresarial, que é os 3,2 mil milhões de euros, foi injetado no cabo, já devia ter sido privatizado há mais não sei quanto tempo. A minha questão é, vamos supor que para o painel tem 3,2 mil milhões de euros. O vosso objetivo neste preciso momento, como pergunta, é como tornar, é como investir e como incentivar esses 3,2 mil milhões de euros e transformá-los em mais mil milhões, ou mesmo tentar tornar Portugal rico. Acho que é isso que é preciso, é a visão de gestão empresarial. Obrigado. Obrigado. Eu vou tentar ser rápido. A primeira, gostava de dar os parabéns também ao João, porque teve a coragem de vir aqui a um painel, um evento que podia ser complicado. A segunda, muito rápido, sendo muito rápido, Miguel, os 3,2 mil milhões, o melhor investimento que faríamos, na minha opinião, era devolvê-los. Baixar IRS, devolvê-los. E por último, para acabar, está relacionado com a questão de perder empregos com o AI e também com a questão de proteccionismo, para não perdermos mais empregos e indústria. Eu queria só fazer uma recomendação final, que certamente deves conhecer, é uma petição, chama-se a Petição dos Fabricantes de Velas, escrita por Bastiat. E é uma petição em que Bastiat escreve como se fosse em nome de todas as pessoas das indústrias das velas, dos candelabros, dos óleos, dos candeeiros, das lâmpadas, em que diz: há aqui um bem externo que vem de fora tirar os nossos empregos, que as pessoas têm acesso a ele de forma muito mais barata, gratuita praticamente, e as nossas indústrias estão a ser prejudicadas. É preciso proteger estas indústrias, é preciso garantir esses empregos. Este bem externo está-nos a tirar parte do mercado. É preciso legislação para que ninguém possa abrir as janelas durante o dia, porque o sol está-nos a tirar metade do mercado. E por isso, este argumento de perder empregos, eu percebo, mas isso tem outro tipo de impactos. Tem logo um grande impacto, um conceito económico básico chamado custo de oportunidade. Tem custos de segunda ordem noutras indústrias e custos, e que falámos disso brevemente, de inflação para o próprio consumidor e depois para as outras indústrias. E por isso eu percebo que a curto prazo seja muito tentador até eleitoralmente e politicamente dizer não, estes bens vêm lá de fora mais baratos, vamos lá impor tarifas aqui para proteger os nossos bens. Mas lembrem-se sempre, isso é outro texto de Bastiat, há o que se vê e há o que não se vê. E é preciso pensar nas consequências do que não se vê em todas as políticas públicas, por muito boas intencionadas que sejam, e eu tenho a certeza que certamente todos que estamos aqui temos boas intenções, apesar de discordarmos neste ponto. Obrigado. Agora, para terminar em beleza mesmo, mencionava Bastiat, muito bem. Rodrigo, próximo passo. Deixa eu só avisar a malta também. Primeiro agradecer ao Bernardo também pela presença, ele veio aqui também
muito no último momento ele conseguiu confirmar com a gente, também vai ter que ir embora mais cedo, mas agradecemos o esforço que ele fez para estar com a gente. E dizer para vocês também que a gente tentou ter malta do PSD, tentou ter malta do PCP, tentou ter malta do Bloco de Esquerda, não foi por falta de esforço da nossa parte, inclusive o Marquinhos já falou em alguns podcasts, vocês que seguem a gente, vocês já sabem quem é a pessoa do PCP que confirmou que vinha e não veio. PSD tivemos 2 pessoas praticamente confirmadas e depois deixaram de responder a gente. E pronto, agradeço a todos aqui, principalmente ao Bernardo também que está na Assembleia, deputado, e não teve medo de vir, porque sabe que aqui é um debate plural e a gente não tem nenhuma intenção por trás. Agradecemos de verdade. Vou pedir, Cláudia e os outros convidados, o Sandra, só aqui na frente para a gente fazer a foto oficial, que o Bernardo vai ter que sair. A gente vai entregar também um mimo para vocês. Minha esposa me lembrou de última hora fazer um presentinho para vocês, porque eu sou um péssimo host e não teria presente para vocês.